Estão vendo a tela aí, gente? Sim. Bom dia, estão vendo a tela aí, por favor? Tamo. Obrigado, Sim. Fernanda. A gente tava vendo, sim. Ó, ACP é a aceleração centrípeta, tá? Olha, ver, o que representa esse movimento aí? Imagina você segurando um barbantezinho com uma pedrinha na ponta. Então você começa a girar ela. Isso daí é o movimento curvilíneo. É um movimento de rotação, né, preso a um núcleo. No caso, o núcleo aí é nossas mãos. Se você abrir a apostila aí na página 361, você vai ver o primeiro desenho aí que ele fala, né? Olha só, a gente tem aí a direção normal e a direção tangente. Se você soltar essa pedrinha no movimento de rotação, ela perde esse movimento curvilíneo e ela sai em linha reta. Né? Aí não importa a direção que ela vai tomar, mas ela sai em linha reta. E a gente tem aqui, né, a força centrípeta. Ela toma essa direção porque ela está sendo levada por uma força. E essa força é resultado da massa do objeto, a velocidade que ele está ao quadrado, dividido pelo raio. Pelo raio. Então, quanto maior o raio, né, menos força você faz. Né, porque ele é inversamente proporcional. Oi? Não era só isso que eu queria saber mesmo. É a página 361. Ó, coloquei aqui em cima aqui, ó. Movimento curvilíneo 361. Obrigada. Pessoal, a gente tem essas 3 fórmulas aí, tá?
Pessoal, acho que sexta-feira a gente vai fazer outra prova, a prova diagnóstica, tá? Aí vai envolver toda a matéria, viu? Desde o começo do ano. Mas eu vou ver direitinho com a coordenação, aí hoje mesmo eu passo para vocês, tá? Se vai ter a prova ou não. Mas vai ser cinemática e dinâmica, beleza? Mas vai ser no estuda.com ou vai ser no... Entendi, Fernanda. A prova vai ser aplicada no Google Classroom ou no estuda.com? Você vai dar No pela aula estuda.com. mesmo? No estuda.com. Pessoal, essa parte da explicação aí tá aí, então a gente vai fazer os exercícios aí da página 363, do 1 ao 4, tá? A gente vai fazer junto e a gente vai tirando as dúvidas na medida que vai fazendo. Eu vou mostrando para vocês, tá? Eu vou acompanhar só pela aula no celular, porque eu tô com a minha apostila volume 3 aqui em casa. Caramba, sumiu a tela aqui, tá aí. Por exemplo, ó, o exercício 1. Né? Da página 363, tá? Ele diz assim, ó, uma pessoa amarra uma pedra de massa 5 gramas. Ó, então tem 5 gramas. Num fio de comprimento 50 centímetros. Então, ó, esse comprimento é o raio de 50 centímetros. E no movimento, passa a girar esse sistema descrevendo um movimento circular, né, que ele tem velocidade igual a 50 metros por segundo. Aí ele pergunta qual a força de tração no fio. Pessoal, aqui eu tenho que lembrar de alguns conceitos. Se eu estou falando de força, a minha massa tem que ser quilograma. Então aí, ó, eu divido esse 5 por 1000. Certo? Ó, dá 0,005 quilograma. Olha a minha velocidade, está em metros por segundo, porque ela tem que estar em metros por segundo nessa situação. Então o raio aqui eu tenho que passar para metro, ó, dá meio metro, porque ó, velocidade metros por segundo. Se vocês lembrarem das forças de dinâmica aí, ó, força é igual a massa vezes aceleração. Então a unidade de força é em Newton, a de massa quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Então isso daqui se baseia na lei de Newton, né? Então, ó, a massa tem que ser sempre quilograma, o comprimento em metros, o tempo em segundo, por causa da aceleração. Isso aqui é Newton porque ele é quilograma vezes aceleração. Né? Ele não está quilômetros por hora ao quadrado aqui, ele não está em grama.
por isso que eu tenho que passar aqui para grama, por isso que eu tenho que passar aqui para metro. Certo? A velocidade eu não preciso mexer porque já está em metros por segundo. Se tivesse em quilômetros por hora, eu teria que passar em quilômetros por hora. Então, olha só, né? Ele quer saber a força. Ó, o que está envolvido aqui? Ó? Então, a minha força centrípeta, CP, né? É igual M vezes V ao quadrado dividido pelo R. Façam esse cálculo para mim aí, pessoal, por favor, rapidinho aí. Primeiro tem que elevar ao quadrado, depois multiplicar, depois dividir. Pro, Sim, a massa é 5 gramas ou é 0,0? é 0,005, Fernanda, porque olha só, como eu estou falando de força, ela tem que estar em quilograma. Eu fiz um quadradinho do lado aí, né? Você não está nas últimas aulas aí, mas é isso daí, ó, Tá bom. né? Você tem que dar uma olhadinha lá nas leis de Newton lá, por favor. Tá, eu vou dar uma olhadinha. Porque isso daí é o básico para a gente continuar a matéria aí, senão você vai ficar perdido. Uhum. Dá 25, pro? Quanto? 25. Deixa eu ver aqui, filho. Beleza. Evandro, parece que tá falando dentro de uma garrafa, cara. Meu microfone tá ruim mesmo. Eu tenho que arrumar. Então, por gentileza. O único jeito que eu consigo ir pra falar agora, senão não consigo mais falar durante a aula. Vou arrumar mais tarde. Dá 25. Beleza. 25 Newton. Pessoal, não façam a 2, não. Façam a 3. Mas daí entra em atrito, né? Sim. Peraí, um carro entra em uma curva horizontal de raio com velocidade. Né? Qual deve ser o coeficiente de atrito? Para que o carro não escorregue. Tem um raio. Ele não deu aí a... Ó.
O exercício 2, assim, ele fala para o carro não derrapar. Qual que é a força de atrito para o carro não derrapar, né? Então, a força centrípeta, ela tem que ser igual à força de atrito. Tá? Então, olha aqui, ó. Deixa eu fazer com a canetinha. A força centrípeta, eu vou usar essa formulinha aqui, ó. Mesma coisa. Ó, M vezes V ao quadrado dividido pelo raio. Ele quer o coeficiente de atrito, né? Ele quer a ranhura. Lembra, né? Nas aulas passadas, que a força de atrito é igual o coeficiente vezes a normal. Ó, ele quer o coeficiente, tá? Ele quer esse valor, que é a ranhura do pneu. Se o pneu tiver muito careca, não vai rolar, né? Se o pneu tiver careca, ele vai passar direto na curva. Pessoal, o que é normal? A normal, nesse caso, ela é igual a força-peso. E o que é a força-peso que nós vimos na aula passada? É a massa vezes a gravidade. Certo? Se vocês olharem aí, ele não deu o valor da massa. Mas não tem problema, a massa do carro pode ser qualquer uma. Por quê? Porque assim que eu isolar esse cara aqui, ó, massa e massa vai estar dividindo. Então eu vou simplesmente simplificar ela, né? Então, o mu vai ser igual que aqui, ó. M vezes V ao quadrado dividido pelo raio, ó, mantém o raio aqui. E ó, o mg tá multiplicando ele, né? Passa dividindo. Ó, m vezes g. Aí o que que eu faço? Eu simplifico as massas. Ó, simplifico, simplifico. Né? Sobrou o quê? Para mim saber o coeficiente de atrito, ó. Mu é igual velocidade ao quadrado dividido pelo raio vezes G, que é a gravidade que vale 10, né? Ele deu aí no problema aí? A gravidade? É. Não deu, né? Não. Mas adota G como 10, tá? Tá. Um pouquinho, então nós vamos ter aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A massa não precisa. O raio está em 50 metros. Né? E a velocidade, ela está, ó, 72 quilômetros por hora. Eu tenho que passar para metro, hein? Tá certo? Porque a velocidade aí trabalha em metros por segundo. Tá? Então, você tem esses dados aí do problema. Por favor.
Dá 103,68? Pro. Eu não fiz a conta ainda. Não, beleza. Só tô... Quanto deu sua velocidade aí em metros por segundo? Deu 5.184. Imagina. Ué, não era pra fazer ao quadrado? Mas você escutou que eu falei que a velocidade tem que passar para metros por segundo? Como Sim, é que eu não. faço? Como é que eu faço para passar 72 para metros por segundo? Hum, Isso, divido por 3,6, as aulas de cinemática, tá? Aí eu tenho que fazer 20 vezes 20, ok. dividido por 500. Vai dar 0,8. Conseguiu chegar? Eu consegui. Eu consegui. Beleza, então, Evandro. Vocês já pegaram o resultado das provas lá, não? Ainda não. Não. Você, não apareceu para vocês quanto vocês acertaram, quanto não acertaram? Nas que foram no Estuda apareceu, mas as do Google Forms ainda não. Sim, é isso mesmo. Não, do Forms ainda não. Da Uhum. prova, eu tô falando da prova que nós fizemos esse final de semana. Sim, apareceu já. No estudo.com, sim. Isso, no estuda.com. Sim, apareceu. Muito bem. Então tá bom, pessoal. Vou para outra sala aí. A próxima aula a gente corrige esse exercício aí. Mas possivelmente sexta-feira a gente vai ter outra prova, tá? Prova diagnóstica. Aí vai Tá certo. cair desde cinemática até as leis de Newton, tá? Sim. Abraço, tchau pra vocês. Abraço. Falou, pro.